Nesse vídeo vamos entender os diferentes tipos de tracking e aprender a usar essa técnica para rastrear o movimento da câmera ou de objetos na cena. Com isso, a gente consegue adicionar elementos na pós-produção que acompanham perfeitamente o movimento original da cena. Preparados para começar a fazer integrações como os profissionais? Então bora traquear! Então, lembra que eu falei para vocês que às vezes você precisa trocar uma informação no vídeo, mas fazer isso em situações onde a imagem foi gravada com a câmera fixa, com a câmera parada, é muito mais fácil. Mas para aquelas outras situações onde existe movimento na imagem, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, então nesses casos aqui que a câmera está se movimentando, é necessário para que você possa trocar alguma informação nesse contexto, como por exemplo, eu vou trocar o nome dessas placas aqui, o nome que está escrito nessas placas. E por que eu vou fazer isso? Imagina o seguinte contexto: tem alguns prédios, algumas características ali daquela locação que você está gravando e aquilo ali parece bastante interessante para a tua narrativa. Mas nesse caso, você precisaria então que o nome das placas fosse outro. Então eu peguei esse vídeo aqui, como eu falei, que originalmente foi gravado lá no bairro do Brooklyn, em Nova York, e através da técnica de tracking eu consegui substituir o nome dessas ruas. Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Estava lá com o nome original e depois eu substituí essa imagem, substituí esse conteúdo ali das placas, pelos as ruas Alecrim Dourado e Nova Petrópolis. Então, como vocês podem ver, é uma situação que fica bastante interessante porque fica muito crível, assim, porque ela está inserida dentro do contexto e tem toda uma série de detalhes técnicos que eu vou mostrar para vocês que conseguem manter a textura, conseguem manter a mesma iluminação, o mesmo grão que foi gravado, que foi captado pelo sensor da câmera. Então tudo isso vai dar uma realidade realmente absoluta para a imagem que a gente está trabalhando. Um outro contexto seria, por exemplo, se você precisasse trocar o nome de uma companhia aérea, para no seu filme, na sua história, o nome da companhia aérea é outro, não pode ser um nome comercial, por exemplo, e você gostaria de colocar como se fosse uma companhia local. Então, para trocar a pintura de um avião, então vocês devem imaginar que é algo que não é muito simples, nem barato. Então, quando você faz isso utilizando uma técnica como a técnica de tracking, como eu estou mostrando aqui para vocês, que eu criei aqui essa empresa aérea aqui, a Oshi Airlines. Então, nesse caso, essa substituição ela fica perfeita e qualquer pessoa que olhasse para essa imagem ia realmente acreditar que esse avião tinha sido pintado com essa nova pintura. Então, essa técnica ela tem essa vantagem que ela traz resultados extremamente realísticos, bastante críveis, e ela é relativamente simples de fazer. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, para começar, eu vou fazer só um dos exemplos, tá certo, pessoal? Porque basicamente é a mesma técnica e só ia demorar mais tempo para poder gravar esse material para vocês. Então eu vou fazer utilizando, por exemplo, o vídeo do avião, tá? Vou pegar aqui o vídeo original do avião, vou arrastar ele aqui diretamente para a minha janela de projeto do After Effects. Pronto, já estou com ele aqui. E agora que eu já estou com essa imagem aqui dentro da minha janela de projeto do After Effects, eu vou arrastar o meu vídeo então para uma nova composição a partir dessa gravação. Pronto. É sempre bom você assistir o vídeo para verificar se tem alguma coisinha que você quer modificar antes, ou se tem um trecho em particular que vale a pena fazer isso, ou se tem alguma dificuldade para que você possa verificar de que forma você pode contornar essa situação. Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou assistir. Então o vídeo está relativamente simples, a imagem sim, ela se mexe, balança um pouquinho aqui tudo isso, mas de maneira geral é até bom que tenha esse balanço, porque vai ficar mais crível, que a imagem realmente está na pintura, Mas teve um detalhezinho aqui que eu não sei se vocês observaram, mas que poderia entregar aqui a nossa magia, que é o seguinte, se você observar aqui no cantinho da imagem, tem um outro avião da companhia original, essa EasyJet. Então eu vou cortar o vídeo um pouquinho antes desse avião aparecer aqui, porque pode aparecer até uma parte da pintura, não tem problema, porque como a gente vai trocar o nome só aqui, então essa primeira parte aqui da pintura não tem problema aparecer, até melhor, porque se alguém visualizasse, ia dizer, tem um segundo avião ali daquela companhia aérea que a gente criou. Vou trazer aqui minha área de trabalho até esse ponto, porque eu não preciso mais do que isso, porque como eu falei, daqui em diante ela começa a dar para ver o nome daquela segunda
companhia aérea, segundo avião da mesma companhia aérea. Então eu já selecionei aqui qual é o trecho do vídeo que me interessa fazer. Vou então lá no menu composição e vou escolher a opção aparar composição para o espaço de trabalho. Então dessa forma eu vou conseguir trabalhar apenas o trecho do vídeo que realmente me interessa fazer a substituição desse conteúdo aqui, tá? Uma outra coisa que vocês podem eventualmente questionar é o seguinte: eu tinha falado para vocês que à medida que a gente fosse trabalhando com técnicas diferentes, eu ia apresentar para vocês também outras ferramentas, né, outros recursos. Mas para que a gente possa avançar de forma gradual, até porque para muita gente que vai fazer esse curso, vocês estão começando agora nesse ramo de trabalho da pós-produção, que é a parte de efeitos visuais. Então eu vou trazer uma nova ferramenta, sim, mas é uma ferramenta que está incorporada ao Adobe After Effects, mas que traz a possibilidade de você fazer esse recurso do tracking de uma forma realmente profissional, igual ao que você faria nas melhores ferramentas do mercado. Então, para fazer isso e para mostrar para vocês que ferramenta é essa, a gente vai fazer o seguinte: eu já cortei a parte do vídeo que me interessa, vou selecionar então o meu vídeo, vou clicar aqui no menu de animação e vou escolher essa opção aqui, ó, Track in Bodies Effects, Mocha, tá? É assim que se pronuncia mesmo, Mocha, tá? É um nome que a gente está acostumado a falar aqui bastante aqui no Rio Grande do Norte, né? Mocha é um nome bastante conhecido, então vocês não vão esquecer como é que pronuncia o nome dessa ferramenta. Nesse caso, essa não é uma ferramenta da Adobe, é uma ferramenta, digamos assim, de uma outra empresa, né? Que chama Boris, inclusive, o nome da empresa, como vocês estão vendo aqui. E essa é uma ferramenta das mais profissionais do mercado, mas a parte que a gente vai precisar, ela vem gratuitamente aqui dentro do Adobe After Effects. Então eu vou clicar aqui, ele vai simplesmente abrir esse menuzinho aqui e nada demais vai acontecer, até que você clique na logo aqui do programa, tá? Então eu vou clicar e agora ele vai abrir uma outra interface, como se fosse um outro programa, porque de fato é um outro programa, né? Uma outra ferramenta. Se você nunca tinha utilizado o Mocha no After Effects, antes vai abrir uma telinha pedindo para você se registrar, mas é gratuito, tá? Você só vai precisar colocar as informações mais básicas, o seu nome completo, um e-mail válido, basicamente isso. Acho que não tem muito mais informações, acho que talvez uma outra linha de endereço, você não precisa nem colocar o endereço completo, só uma outra linha de endereço é o suficiente para completar o registro. Depois disso ele vai ficar funcionando normalmente, tá? Então vou mostrar para vocês como é que trabalha aqui com o Mocha. É relativamente simples, você só tem que seguir alguns passos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir qual é a área que a gente quer substituir, ou quais são as áreas que a gente quer substituir, já que a gente pode fazer mais de uma, e nesse caso eu vou precisar substituir tanto essa parte aqui, ó, que tem a pintura aqui na lateral, quanto também a parte que tem a logo na cauda do avião, né? Então essas são as duas partes que eu vou querer substituir. Então eu vou selecionar uma área aqui que dê informações suficientes para ele fazer o rastreio, e depois disso eu vou definir então qual que seria a área onde vai ficar a parte da pintura que a gente vai precisar substituir. Então, de forma simples, o que a gente vai precisar aqui em cima eu tenho algumas ferramentas, sendo que as 3 primeiras são dedicadas a definir uma área de rastreio. Então eu vou escolher, por exemplo, essa área retangular, vou clicar aqui e vou arrastar aqui em cima dessa parte. É interessante que, apesar de que o avião se move e o cenário não se move evidentemente junto com ele, mas o Mocha ele tem um algoritmo tão sofisticado que ele consegue identificar o que é o objeto que você quer rastrear e quais são as partes que ele precisa ignorar, mas a gente vai ajudar ele também com isso, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar toda essa parte aqui, ó, pegando aqui desde a parte aqui das janelinhas do avião até, digamos assim, essa segunda portinha aqui atrás, ó, certo? Por exemplo, seria uma boa área para ele rastrear. Então, ele vai conseguir identificar por algumas características, certo? Vou até depois ajustar um pouquinho mais, ó, por exemplo, deixar essa área aqui um pouco mais fechada para a gente não pegar um pouco daquela parte que ele vai se movimentar na pista, né? Vou selecionar, acredito que por essa parte aqui do avião, acho que aqui está bastante interessante, mas um pouquinho só mais para cima, porque ele não tem problema, como eu falei, ele não se perde, tá? Vou selecionar aqui, mais uma vez aqui, posso pegar com essa outra setinha para a gente conseguir modificar essa área. Então vou colocar um pouquinho mais para cá, vou pegar também aqui até a parte desse pontinho aqui, ó, acho que é um bom ponto de tracking aqui, ó, para ele selecionar, e como eu disse, alinhado até essa segunda janela aqui, eu acho que é um bom tamanho, talvez um pouquinho só mais para baixo, porque vai pegar também um pouco dessa
desse outro ponto aqui que seja um ponto interessante. Enfim, então eu defini essa área aqui como sendo a minha área para que ele faça o rastreio, e vou clicar agora nesse botão aqui, ó, que é para ele fazer o tracking para frente. Vou até diminuir um pouquinho a escala aqui, para vocês conseguirem visualizar. Aqui tem a mãozinha, caso você precise movimentar aqui, ó, a visão, sem problema. E como eu falei, aqui, ó, também tem outros pontos importantes que eu esqueci de comentar com vocês antes. Aqui eu devo indicar se eu quero rastrear as mudanças de posição no eixo X e Y, eventualmente mudanças de escala, caso esse objeto começasse mais distante da câmera e viesse depois ficar mais próximo da câmera, ou o contrário. Ou ainda se esse objeto fica rotacionando, por exemplo, se fosse uma pessoa segurando um celular na mão e você quer substituir a tela do celular por um outro conteúdo qualquer, então você precisaria indicar mudanças de posição, escala, rotação, eventualmente alguma distorção, né, dependendo do movimento que ele fizesse, e até mesmo perspectiva. No nosso caso aqui, eu não vou precisar rastrear tantas informações, porque o avião anda pela pista e basicamente ele balança, mas ele não muda de rotação, nem muda de escala. Então, dessa forma, você vai ter aqui a movimentação de posição de uma forma mais simples de rastreio, tá? Então, vou clicar aqui para mandar fazer o rastreio para frente. Vamos ver se ele consegue identificar aí, ó. Como vocês estão vendo, ele consegue acompanhar perfeitamente o avião. Então, mesmo que a imagem esteja passando, ela foi gravada de tal forma, vocês vão ver que meio que a imagem balança um pouco também, né? Às vezes tem uns pequenos bumps também na pista, né? uns ressaltos, e mesmo assim ele vai conseguir seguir, ele fica firme mesmo. E isso é a principal diferença do Mocha em relação a outras ferramentas de tracking que não sejam tão profissionais. Aqui você viu que ele permaneceu o tempo todo perfeito, encaixado em cima do avião. O próximo passo, uma vez que a gente já definiu aqui, ó, a nossa área, né, onde a gente vai fazer o rastreio, e ele fez o rastreio perfeito, vai ser definir a área que a gente vai substituir. Então agora eu vou clicar aqui, ó, nesse Szinho aqui, ó, que é onde a gente vai desenhar a nossa superfície, né? Então, ó, aqui ele faz uma indicação mais ou menos aqui de uma área de acordo com o que eu tinha trabalhado antes. Uma boa coisa para a gente fazer aqui é, por exemplo, usar a setinha branca para clicar aqui no objeto, ó, e eu vou clicar com o botão direito e vou setar esse aspect ratio, né? Ou seja, essa proporção aqui, ó, para a proporção 16:9. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa proporção de 16:9 é uma proporção que é igual à proporção do meu vídeo original. Esse vídeo está em Full HD, ou seja, 1920 de largura por 1080 de altura, e portanto a relação entre altura e largura é de 16:9. Então, se eu conseguir manter essa proporção, vai ficar mais fácil na hora que eu for fazer a pintura para substituir aqui esse conteúdo. Eu posso posicionar também essa minha área de conteúdo de tal forma que facilite, digamos assim, a substituição. Mas aqui está bem encaixado, tá? Eu não tenho necessidade de trocar muita coisa. Mas se eu precisasse trocar, por exemplo, se eu precisasse que isso aqui ficasse um pouco menor, por exemplo, então ó, eu volto a selecionar aqui, né, como eu falei aqui com a setinha, vou tentar clicar aqui nessa área e, por exemplo, eu poderia deixar ela um pouco menor. Eu não tenho tanta necessidade porque o nome, né, fica concentrado principalmente nessa região aqui. Então não precisaria ter muito mais do que essa região. Mas como eu alterei as proporções, é sempre bom, ó, depois que eu deixei mais ou menos como eu queria, clicar novamente com o botão direito do mouse e setar novamente essa proporção aqui para 16:9. Dá para fazer sem setar essa proporção? Assim, dá para fazer sem problema. Só que quando você fosse pintar, digamos assim, essa imagem, a pintura ficaria um pouco deformada e só depois que você aplicasse ele ia consertar. Então assim, o nosso preview já fica mais bem feito. Então, ó, deixei assim. Uma outra coisa que você pode fazer é clicar aqui, por exemplo, para ele mostrar esse plano, e aí vocês vão ver, ó, que o plano que ele cria, ó, essa região aqui, indica se o objeto, né, ou a forma como o ângulo desse objeto está aplicado está perfeito. Vou tocar aqui na barra de espaço para vocês assistirem. Olha só que coisa maravilhosa, o quanto que está encaixado perfeito nessa região ali que eu vou substituir com a imagem do avião. Ele consegue manter sempre perfeito. Ele andou de ré, viu, pessoal? O avião estava andando de ré, porque aqui no meu preview ele estava no final do tempo e quando eu dei play ele voltou. Ele tem essa característica aqui no Mocha. Se você tiver no início do tempo e você tocar, ele vai para frente. Se você tiver no final do tempo e você der play, ele vai para trás. Mas não tem importância, o rastreio já está perfeito, essa parte aqui já foi mapeada. Então eu vou nomear essa camada aqui, ó, como sendo então a minha camada, que eu vou chamar de pintura do avião, tá? Então vamos lá, vou tentar escrever aqui, ó.
Então, pintura lateral, melhor dizendo, né? Aqui é a pintura da lateral. Pintura lateral. E eu vou fazer uma outra área de rastreio para que ele possa pegar. Então, vou selecionar aqui a camada, tá? Vou fazer uma outra área de rastreio para que eu possa substituir também essa parte aqui da cauda do avião. Então, para isso, eu vou precisar utilizar uma ferramenta diferente. Você vê que para essa área aqui, ela era relativamente plana, então eu utilizei aqui esse formato quadrado. Para fazer aquela outra parte ali, e deixa eu voltar aqui para o início do tempo, né? Sempre bom. Então, para fazer aquela outra parte ali, eu vou precisar utilizar um outro formato de rastreio, que vai ser, no caso, essa canetinha aqui, ó. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar na canetinha e vou desenhar aqui, ó, os pontos da área que eu vou querer rastrear. Nesse caso, vocês vão ver que ele vai criar uma outra camada, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou clicar, por exemplo, aqui. Agora aqui um outro ponto aqui em cima, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. Depois eu posso refinar isso aqui, ó. Para soltar essa parte, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó, como é que tá, ó. Quando eu terminei de desenhar, ó, ele mesmo apareceu já ali a minha máscara, tá? Vou pegar aqui a mãozinha para mover, para mostrar para vocês, ó, bem, ó. Então, ó, ele já criou com tudo isso aqui porque estava selecionada aqui a caixinha. Eu posso desmarcar também por enquanto, se eu quiser, tá? Essa tanto a parte do grid quanto a parte da caixinha, mas foi legal para vocês já darem uma olhada. Mas por enquanto eu vou me concentrar na parte do tracking, né? Que é essa parte que eu fiz aqui em cima, né? Então, ó, chegar aqui bem perto para vocês poderem ver, ó. Vou pegar novamente aqui a setinha. Se eu clicar fora e depois voltar a clicar aqui na minha máscara, vocês vão ver, ó, cada um dos pontinhos, ó, que eu utilizei aqui, ó, para desenhar. Essa parte aqui desses complementos é legal que você consegue, tipo, escolher se você quer deixar esses cantos assim, ó, mais arredondados ou deixar o canto reto, tá? Que é justamente o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou deixar esses cantos aqui retos, porque o meu objeto ele não tem partes arredondadas, então deixar reto aqui. Outra coisa que eu vou fazer é trocar a cor dessa linha, tá? Para não confundir com a camada anterior, vou deixar, por exemplo, azul, tá? Fica mais fácil de ver, ou até verde mesmo, acho que vou trocar aqui para um verde, que vai ficar ainda mais fácil de visualizar, tá vendo assim, ó, com esse verde aqui. Então, nesse caso aqui, para evitar que eu mexa sem querer no que eu já tinha feito antes, eu colocar um cadeadozinho, vou até tirar o olhinho aqui por enquanto, porque eu não vou querer mexer. Vou trabalhar agora só com essa outra camada aqui, que eu vou chamar de pintura cauda, né, que é da cauda do avião aqui, né? Pronto. Então, estou trabalhando na camada da pintura cauda agora. Como eu falei para vocês, vou ajustar um pouco esses pontos, tá? Colocar aqui uma região que fica mais fácil de traquear. Por exemplo, essa parte até aqui. Vou mover também essa outra até, por exemplo, aqui essa parte aqui que pega esse detalhe aqui do avião, né? Acho que é interessante também. A gente pode até fazer assim, ó, tá? Como eu falei para vocês, não tem problema, porque ele entende, né? Essa aqui é só a área de rastreio, não é a área de pintura. Então eu posso deixar mais ou menos assim, certo? Até com certa folga aqui em cima também, ó, certo? Então, vamos dar uma verificada como é que está o meu plano, né? Só para vocês terem uma ideia. Tá plano, bonitinho, tá tudo certo, tá? E eu vou mais uma vez aqui fazer o rastreio agora para essa segunda camada, só para ver se ele pegou direitinho essa parte aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom, vou usar aqui a mãozinha para mover aqui o meu vídeo. Diminuir mais um pouquinho aqui o zoom, ok. E aí vou dar um play aqui para frente, né? Para ver se ele está rastreando legal, tá? Vamos lá. Então, como vocês podem ver, ó, ele está acompanhando certinho lá, ó, a parte da cauda do avião. Pronto, perfeito. Então, agora sim, eu vou clicar aqui na minha parte de superfície. Posso até voltar para o início novamente, tá? Já que ele já conferiu, o tracking está perfeito. Vou voltar aqui mais perto agora, vou clicar aqui na minha superfície. E aí, como eu falei para vocês, ó, ele criou aqui, ó, a minha janelinha. Vou pegar aqui a setinha branca, ó. Ele criou aqui a minha janelinha, eu vou fazer aquele esquema de clicar com o botão direito e setar para 16:9, ok? Mas nesse caso, a gente tem um probleminha aqui, que não é um problema grave, é só que não está pegando todo o nome, né? Então, como eu falei para vocês, eu posso redimensionar isso aqui, ó, sem problema. Então, vou clicar aqui, vou clicar fora primeiro, né? Só para selecionar a camada. Pronto, e agora sim, vou modificar isso aqui, ó, deixar ele maior, tanto no sentido como no outro, né? Eu preciso modificar nos dois sentidos, porque eu vou pedir para ele novamente gerar a proporção, né? E aí eu quero ver se quando eu gerar a proporção ele já pegou toda essa área aqui, ó, tá? Então eu vou clicar novamente aqui no centro, setar para 16:9, pronto, ó, ele setou para 16:9 e aí mesmo assim, ó, ele está pegando toda essa região. Aí você vai dizer, mas a pintura está passando aqui, né? Então, ó, vai pegar um pouco dessa janela aqui atrás. Não se preocupe, o importante é que a área que você vai substituir
está completa dentro desse retângulo aqui, ó. Se ela estiver completa, esse resto aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente remove. Não tem problema, tá? Então vamos dar mais uma olhada se está tudo certinho aqui, ó. Só vou dar play mesmo. Olha só, está encaixado, perfeito, certo? Então é isso que vai interessar para a gente. Então agora eu já tenho aqui, ó, vou dar um stop. Eu já tenho aqui a minha camada da pintura lateral, tenho a camada da pintura da cauda, certo? Posso até deixar aqui as duas visíveis, aqui não tem problema. Posso deixar preso ou não, tanto faz, porque agora já está selecionado, né? Então ó, a primeira aqui, ó, é essa camada que tem a parte da lateral e essa outra aqui é a camada que contém a parte da cauda. Tudo isso dando certo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, ó, salvar projeto, certo? Salvei o projeto, ó, repetindo aqui, ó, salvar o projeto. E eu vou simplesmente sair agora aqui, ó. Clicar aqui, ó, para sair, certo? Pronto. Quando eu saio, ele volta aqui no meu After Effects e aparentemente nada aconteceu. De fato, ó, nada aconteceu até agora. O que é que a gente vai fazer então? Eu vou criar uma camada onde eu vou acrescentar a minha pintura. Então eu vou lá em camada, novo, e vou criar então um novo sólido, tá? Essa parte é bem importante. Então, ó, aqui um novo sólido. Vou dar um nome para esse sólido aqui, ó, digamos que seja aqui só lateral, tá? Aqui é onde eu vou colocar depois a pintura da lateral. A cor aqui tanto faz, eu só para diferenciar vou colocar, por exemplo, uma verde, mas eu vou colocar diferente, vou colocar essa aqui rosa e a outra verde, já que eu troquei lá também, mas não tem, uma coisa não tem relação com a outra não, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Então essa camada aqui vai ser a lateral. Vou criar uma outra camada agora aqui, ó, camada, novo, sólido. Dessa vez eu vou colocar, por exemplo, verde. Como eu falei, você pode até deixar com a cor que estava antes, não tem problema, só para diferenciar aqui no visual, tá? Essa outra eu vou chamar aqui de cauda, tá? Que é onde eu vou colocar a pintura da cauda também. Então, ok. Pronto. O que é que acontece aqui, ó? Desse jeito, eu vou usar essas duas camadas aqui, ó, como referências para colocar depois a pintura final. Então, na verdade, o que eu vou fazer é transformar isso aqui numa espécie de grupo, que aqui dentro do After Effects ele chama de pré-composição, porque aí vai ser dentro dessa pré-composição que eu vou montar a imagem e assim quando eu retornar aqui para a minha composição principal, que é onde está meu vídeo, tudo já vai estar encaixado perfeito, como se fosse mágica, certo? Então vamos lá, vamos entender quais são os próximos passos. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui essa camada da lateral, vou vir aqui no menu camada e vou pré-compor. Então eu vou criar essa espécie de grupo, né? Como eu falei para vocês, vou chamar isso aqui então de pré-lateral, tá? Que é onde está a pintura da lateral. Vocês poderiam escolher um outro nome se vocês quisessem. Vou deixar marcada essa opção, ó, de mover todos os atributos para nova composição, dá ok assim, perfeito. E vou fazer a mesma coisa para a camada da cauda, tá? Ó, selecionei a camada da cauda, venho aqui em camada, pré-compor e vou também colocar o nome dela aqui de pré-cauda, tá? Vocês podem usar espaço, tá, pessoal? Porque eu tenho esse costume de colocar um underline aqui, não tem problema, tá? Ok, assim. Bem, então eu já tenho aqui as duas pré-composições que vão receber a minha pintura que eu vou substituir para poder aplicar no meu vídeo. Mas como é que eu, digamos assim, prendo isso aqui no meu vídeo? Bem, é o seguinte. Primeiro, eu vou fazer duas cópias do meu vídeo original. Por que duas cópias? Porque uma vai ser para a pintura da lateral e a outra vai ser para a pintura da cauda. Isso é bem importante que você faça esse passo agora, tá? Então eu vou dar um Ctrl D para duplicar aqui a minha camada, certo? Vou até colocar assim, ó, porque fica mais fácil para a gente identificar cada um, tá? Então nesse caso aqui, esse aqui de baixo vai ser o que eu vou usar para a pintura da lateral. Vou abrir aqui essa partezinha aqui de Tracking Data. E aqui eu tenho uma parte que seria os dados do rastreio, ou seja, as posições e a escala e tudo isso. E tem aqui embaixo qual vai ser a camada que vai receber essas informações, para poder encaixar direitinho. Então, por enquanto eu vou me focar aqui só na parte da lateral. Então eu vou tirar o olhinho aqui da camada da cauda e também do vídeo que vai servir de base para a cauda, tá? Então por enquanto eu estou aqui visível só a parte do vídeo que eu deixei aqui embaixo e da camadazinha da pré-lateral. É importante que o vídeo aqui embaixo esteja selecionado para poder aparecer aqui os dados, tá? Então, nesse caso especificamente, como eu falei para vocês, essa parte aqui dos dados de tracking estão aqui na parte de cima e a parte onde qual vai ser a camada que vai receber esses dados estaria aqui embaixo. Então, nesse caso aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar qual vai ser a camada que vai receber, nesse caso aqui vai ser a camada da lateral, né? Já que esse videozinho aqui vai ser para a parte da lateral, e
qual é o tipo de rastreio, digamos assim, ou a forma que ele vai utilizar para aplicar essa forma na parte que foi traqueada. Então, aqui eu tenho a opção de fazer um corner pin, que ele chama, que é pegar a imagem e ajustar aqueles 4 pontinhos, né, daquela região para encaixar na área que eu tinha definido do vídeo. Eu posso fazer isso simplesmente aplicando esse formato ou aplicando esse formato, mas com suporte ao Motion Blur. Eu vou utilizar essa opção aqui porque caso o movimento do objeto relacionado com a captação da imagem da câmera tenha gerado aquele borrão do movimento, né, o chamado Motion Blur, então ele vai aplicar também com essa característica do Motion Blur. Tá? Então já está definido assim. Então já defini qual vai ser a camada e vou então agora aplicar os dados de tracking. Tá? Então eu clico, ele vai me indicar aqui para que eu escolha se vai ser a parte da lateral da cauda, nesse caso é a parte da lateral, então eu vou dar OK. E ó, você vê que ele já identificou aqui ó, os 4 pontinhos onde ele vai colocar e agora eu vou então aplicar isso no objeto. Tá? Então vou clicar aqui, ó, pronto, aplicou. Então ó, observa que agora aquela camada que eu tinha criado, né, aquela pré-composição, vou dar um play aqui, ó, ela já está acompanhando perfeito o avião, ó, certo? Mas claro que isso aí não parece a pintura que vai ficar lá, mas não se preocupe, essa é a segunda parte. Vou fazer agora a mesma coisa, só que para as camadas de cima, né? As camadas onde vão ficar a parte da cauda. Então, ó, vou selecionar o vídeo que eu tinha duplicado. E aí, ó, o meu tracking data, ele está zerado, ó, certo? Ó, ele está zerado aqui, ó, 00. Também não está com camada escolhida ainda, porque como eu falei, aqui é um segundo vídeo, onde eu vou colocar a parte aqui, ó, da cauda, tá? Ó, então, ó, vamos lá. Nesse caso aqui, eu seleciono aqui esse vídeo, então, né? Vou ativar aqui de volta o olhinho, né, para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, eu selecionei aqui o vídeo, vou selecionar agora qual vai ser a camada, né? Então, seleciono agora vai ser a camada da cauda e também vou escolher a opção de corner pin com suporte a Motion Blur, caso seja necessário o Motion Blur, e vou primeiro aplicar aqui os dados de tracking, dessa vez evidentemente para a pintura da cauda, ok. E aí, olha, já registrou aqui os pontinhos, ó, nesse lado, e vou aplicar então essa informação naquela camada. Pronto. Então, ó, só que nesse caso, o que é que acontece aqui, ó? A gente ficou, por que eu não estou visualizando digamos assim, a parte aqui que já tinha feito o tracking aqui, ó? Porque essa camada de vídeo está cobrindo. Eu não preciso mais dessa camada de vídeo porque eu tenho o vídeo original embaixo. Então eu vou tirar o olhinho dela, ó. Pronto, é que legal, porque agora eu tenho o vídeo de baixo, que é um vídeo limpo, né? Não tem essas marquinhas, e eu tenho aqui a camada que tem a parte do suporte para a cauda e a camada que tem o suporte aqui para essa pintura. Vou dar um play para vocês verem, ó. Então, agora essas duas partes da imagem, né, já estão acompanhando o avião aí certinho. E agora começa a parte mais interessante, digamos assim, porque a gente já fez a técnica de tracking, mas eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir fazer a substituição profissional do conteúdo que estava aqui originalmente na imagem pelo conteúdo que eu vou criar agora, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês como fazer isso aqui para a parte da pintura da lateral, que é essa daqui, ó. Vou tirar esse EasyJet e no lugar desse retângulo rosa aqui, né, pink, eu vou colocar então o que eu quero colocar de informação ali. Então, ó, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou exportar, eu não preciso mais desse vídeo aqui, tá? Na verdade, mas eu vou deixar ele quietinho aqui. Eu vou exportar isso aqui como um arquivo em camadas do Photoshop, tá? Ó, então vamos lá no menu Composição, depois aqui em Salvar quadro como, e eu vou salvar como camadas do Photoshop. Essa parte é fundamental para ficar perfeito, tá, pessoal? Então, ó, Composição, Salvar quadro como, camadas do Photoshop. Então, eu vou dar um nome para isso aqui. Eu já tinha preparado aqui alguns arquivos antes, mas nesse caso eu vou fazer do zero para vocês poderem ver, tá? Então, eu vou chamar isso aqui então de... deixa eu colocar aqui, ó, selecionar para colocar o nome aqui. Vou colocar aqui Pinturas Novas Avião, certo? Então, ó, eu vou gerar então esse meu arquivo aqui do Photoshop com esse nome aqui, Pinturas Novas Avião. Vou salvar. Pronto, beleza. Então já fiz isso daí. O que é que vai acontecer agora, né? Eu vou lá no Photoshop e vou abrir esse arquivo que eu criei aqui, ó. Então estou aqui no meu Photoshop, vou lá para abrir
e vou abrir aquele arquivo Pinturas Novas Avião. Não ficou novas aqui, eu posso até renomear aqui se eu quiser, renomear aqui para ficar novas, né? Ficou Noas. Pronto. Ok, Pinturas Novas Avião. Vou mandar abrir. Ok. Eu já tinha explicado para vocês, né, sobre esse perfil de cores, então assim, a gente não precisa se preocupar com isso aqui, porque eu vou manter o mesmo perfil, então não preciso me preocupar. Bem, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar trabalhar uma camada dessa por vez, então vou começar primeiro por essa daqui. Esses quadrados vão ser ótimos, porque como eles têm uma cor bem diferentona, vai ser super fácil de selecionar. Então eu vou selecionar, vou até ignorar por enquanto aqui, ó, essa cauda, certo? Porque eu não vou trabalhar ela agora. E vou trabalhar apenas aqui, eu vou até deixar o olhinho daquela parte apagado. Eu vou trabalhar por enquanto aqui só a lateral, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, nessa camada que está escrito lateral, que é a camada que tem esse objeto, ó, e com a minha ferramenta de seleção aqui, ó, essa ferramenta varinha mágica, ó, eu vou clicar aqui nesse rosa, porque ele está super fácil selecionar, é de uma cor só, ó. Pronto, ele já selecionou ali. Foi só para isso, entre aspas, assim, que serviu essa parte aqui, né? Além de servir também para a gente visualizar lá no tracking dentro do After Effects. Então agora eu vou desligar o olhinho dessa camada, vou selecionar a minha camada do vídeo e vocês vão ver que ele vai pegar então essa parte da imagem aqui, ó. Então eu vou criar uma camada nova aproveitando só essa parte da imagem. Então eu vou dar um Ctrl J, pronto. Essa partezinha que ele criou aqui, eu vou até tirar o olhinho do vídeo original agora para vocês verem, ó. Pronto, ó. Só ficou isso aqui, ó. É só essa parte que me interessa, tá? Nada mais por enquanto, é só essa camada. Só que tem um detalhe, essa camada, ela tá, ó, pequenininha, tá? Para que o nosso efeito encaixe perfeitamente lá, eu preciso redimensionar, eu vou clicar aqui, ó, com a ferramenta de mover, e eu vou, ó, literalmente esticar aqui, ó. Para esticar aqui no Photoshop, tá? A gente tem que segurar a tecla Shift, porque senão ele vai na proporção, tá? Até poderia ir na proporção nesse caso, porque essa imagem eu gerei no padrão de 16:9, né? Então ela ia encaixar de todo jeito. Mas eu estou fazendo assim, ó, para encaixar certinho aqui, ó. Pronto. Ó. Eu sei que a imagem vai perder qualidade, mas não se preocupem, porque como eu falei, ela está sendo ampliada aqui temporariamente só para eu poder pintar. Quando ele voltar lá no After Effects, ele vai redimensionar com as informações do tracking e vai encaixar perfeito. O que é que a gente vai ganhar fazendo essa técnica aqui? Eu dei Enter, tá, para confirmar que eu queria desse tamanho. O que a gente vai ganhar são duas coisas que profissionalmente são perfeitas para que o seu encaixe na sua composição dê certo. A primeira, você já vai pegar as informações de iluminação, de distorção de câmera e de ruído do sensor da câmera perfeitas, porque isso aqui é a imagem original que foi captada, certo? Então, nesse caso, quando a gente for fazer a pintura aqui, a gente vai tentar aproveitar ao máximo a imagem original, justamente para que não haja nenhum problema do ponto de vista de você ter que reproduzir depois, porque imagina aqui o seguinte, tá? Se eu tivesse simplesmente, por exemplo, digitado um texto aqui em cima, vou clicar aqui e vou colocar aqui um texto qualquer. Ó, na hora que eu fosse colocar esse texto de volta, aqui, ó, digamos que fosse assim grandão, ó. Na hora que eu fosse colocar esse texto de volta lá, esse texto já está perfeitamente liso, com uma cor chapada, assim, perfeita, super homogênea. Então nunca ia casar com essa pintura aqui, ó, porque a pintura do vídeo ela tem alguns defeitos, digamos assim, né, que são próprios da distância que está esse objeto, das características da lente, da captação do sensor. Então eu preciso fazer de tal forma que a letra fique exatamente desse jeitinho que vocês estão vendo aqui atrás, assim, ó, com esses defeitozinhos, com a borda um pouquinho mais forte, pegando alguns defeitos da pintura, tudo isso, tá? Então deixa eu apagar aqui esse texto. Pronto. Então, nesse caso, eu vou tentar primeiro aproveitar o máximo que eu conseguir dessa imagem aqui. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma duplicata dessa camada que eu criei agora, porque eu quero ter uma original como referência, tá? Então, para duplicar essa camada, eu vou clicar com o botão direito em cima do nome e vou escolher a opção de duplicar a camada. Pronto, então aqui vai ser agora, aquela camada é a referência, essa aqui vai ser a pintura. Ou, como a gente coloca o termo que a gente usa em VFX, seria o clean plate, né? Ou a base limpa. Então, eu vou colocar aqui como se fosse a minha base limpa. Aqui. Base limpa. Por quê? Porque eu vou tirar dessa duplicata aqui essa parte do nome. E vou deixar só a pintura, mas sem o nome para eu poder acrescentar alguma coisa. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui a minha seleção
por pincel, que é uma seleção mais fácil de trabalhar. Então a ponta está muito pequenininha, eu vou aumentar o tamanho dessa ponta aqui, ó. Aqui mais um pouco. Acho que esse tamanho aqui está legal. Um bom tamanho, ok. Então, ó, vou passar aqui na parte que eu vou querer depois apagar. Vou tentar me preservar o máximo possível da imagem original, tá, pessoal? Por isso que eu estou pegando aqui só o absolutamente necessário aqui. Não se preocupem com essa parte da janelinha, porque como a gente sabe, eu tenho uma camada original que eu consigo recuperar, né? Ou ainda poderia copiar algumas dessas janelinhas aqui do lado para cá, então isso não é um problema. Eu vou pintar até aqui primeiro, depois a gente dá um zoom ali e vê o que é que a gente faz com aquela parte onde está pegando a janela, tá? Pronto, vou aproximar um pouquinho mais aqui na parte da janela e vou diminuir o tamanho da ponta para a gente conseguir trabalhar então mais no detalhe, tá? Não precisa se preocupar de ser perfeito, não, como eu falei, isso aqui a gente consegue recuperar. Até que eu fizer assim, eu vou até fazer assim para mostrar para vocês que consegue recuperar sem problema, tá? Pronto. Então, ó, pintei essa parte aqui toda e vou mandar então agora gerar um preenchimento aqui. Então, vou colocar aqui só ponto ou só vírgula, que ele entende então que a gente quer simplesmente substituir pelo conteúdo de base aqui. Mandar gerar. Pronto, acho que ele fez um serviço razoável. Vamos ver aqui as outras opções. Ó. Essa aqui eu gostei mais, vamos ver a terceira. Terceira nem tanto. Gostei mais dessa daqui. Vamos ver aqui novamente. Gostei mais dessa daqui. Então é essa que eu vou manter. Vou só reforçar aqui, fazer o seguinte. Ó. Depois que a gente consegue chegar a um bom resultado, eu não preciso mais dessas outras. Vou excluir aqui as outras. Vou deixar só que eu gostei mais. E vou aplicar, né, digamos assim. Então, ó, aqui ó, no cantinho da imagem tem uma opção de você aprimorar. Então vou clicar aqui, ó. Pronto, ele já aprimorou. O que é aprimorar? Tem uma versão que já é com fundo transparente. Vou até apagar aqui para vocês verem, certo? O trabalhinho da camada de baixo, ó. Certo? Ó, ele gerou isso aqui, ó, que basicamente é uma parte da pintura sem o nome, tá? Ó. E aí na camada de baixo eu tenho isso aqui, certo? Eu vou juntar então, ó, essas duas camadas aqui, justamente para que eu possa ficar já com o resultado aplicado sem pintura. Então, clico na camada de cima, vou segurar a tecla Shift, clico na camada de baixo, botão direito e vou mesclar essas camadas aqui. Ó. Pronto. Então agora eu tenho aqui em cima essa camada limpa e embaixo eu tenho a camada com a pintura original, que vai servir para referência para mim, tá? Ainda tem uma outra sujeirinha aqui, ó, que eu conseguiria melhorar. Então, por exemplo, posso pegar aqui aquela ferramenta de borracha, né, essa daqui, ó, e aí eu posso passar, por exemplo, aqui um pouquinho, aumentar também um pouquinho essa ponta, tá? Só para deixar ainda melhor. Pronto, apagar aqui, resolveu. Não precisa ficar perfeito também não, porque é até bom essas sujeirinhas aqui, ó, certo? Porque dá mais autenticidade, digamos assim, para o material aqui. E assim ele também não perde esse ruído, né, que eu falei para vocês, que é uma característica bem importante para dar um realismo aqui na cena. Bem, então, ó, como eu falei para vocês, eu já tenho essa pintura limpa agora, né, a base do avião, sem o texto e com o texto, certo? Então agora eu vou escolher o texto que eu quero colocar. Digamos que esse avião ele vai ser de uma companhia aérea chamada Oshi, certo? Pronto, aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho desse texto, tá? Ó. Pode escolher a fonte se vocês quiserem, tudo isso. Eu vou até deixar ela pegando um pouco nas janelinhas aqui, ó, para mostrar para vocês que mesmo assim não tem problema, a gente consegue trabalhar isso sem maiores dificuldades, tá? Vou deixar um pouquinho maior para dar um bom destaque. Por exemplo assim, acho que tá legal. Só que essa letra, ela não tá da cor que eu queria que ela tivesse, né? Que era aquela cor do avião. Posso deixar ela com uma cor diferente? Até posso, mas nesse caso eu quero deixar mais parecido com essa cor original, ó, da letra do avião. Então, ó, é bom por isso que a gente tenha a camada de referência. Então, ó, com o texto aqui selecionado, eu vou clicar aqui na cor do texto e vou capturar aqui, ó, a cor dessa letra aqui. Ó. Pronto, eu peguei a cor da letra original. Dá OK. Já posso recolocar aqui o desenho da pintura. Pronto. Só que como eu falei para vocês, ó, do jeito que está aqui,
tá perfeito demais, ó, tá liso, né? Então isso aqui não vai enganar ninguém, nem vendo de longe a pessoa vai acreditar que isso aí está pintado no avião. Além disso, o recorte das janelas não está acontecendo aqui, ó. Então como é que a gente vai resolver esses dois problemas de uma vez? Ó? Eu vou clicar com o botão direito aqui na camada do texto e vou escolher a opção de mesclagem aqui, ó, opções de mesclagem. Isso aqui vai ser perfeito para o que a gente está precisando. Ó. Por quê? Ó? Deixa eu tentar colocar aqui numa posição que vocês consigam visualizar, tá? Vou ver aqui tudo para cima um pouco. Pronto. Então, ó, aqui a gente consegue escolher, de acordo com as características da imagem que está na camada embaixo, né, na camada inferior, a gente consegue determinar o quanto que você quer misturar e a maneira como você quer misturar essa camada de cima com a camada subjacente, né, como eles chamam. Então, nesse caso, como a cor que está embaixo é mais para um vermelho, eu vou trocar esse tom de cinza aqui, ó, pelos tons do canal de vermelho, tá? Pronto. Poderia fazer isso no tom de cinza? Poderia. Vou mostrar para vocês que dá para fazer mais ou menos pelo tom de cinza. Mas aqui está muito mais para o vermelho do que qualquer outra coisa, então eu vou usar esse tom aqui para recortar. Nesse caso, ó, o que é que vai acontecer? Ó? Aqui, ó, eu tenho o recorte dos tons mais escuros, ó, quando eu vou tirando aqui ó, desse lado, olha o que é que está acontecendo ali. Ó. As janelinhas do avião estão começando a ser recortadas na camada de cima. Por quê? Ó? Porque elas têm um tom mais escuro, ó, e aí por isso está acontecendo isso aqui. E aí como vocês vão ver é legal porque como isso aqui é dinâmico, ele faz o recorte pela imagem de baixo, mesmo que depois eu resolva mudar o local do texto, não tem problema, o recorte das janelas já vai ficar perfeito. Então ó, eu vou subindo até eu ver que tá, ó, porque chega uma hora que está exagerado, né? Então ó, vou deixar mais ou menos assim. E aí para ficar mais preciso a gente faz assim, ó, segura a tecla Alt, clico aqui, ó, que aí ele separa para dar uma suavizada, ó, certo? Para que essa transição, né, entre o recorte mais forte, né, como a gente está vendo aqui, e o recorte mais fraco fique um pouco mais suave, tá? Então vou deixar mais ou menos assim. Mas ainda assim essa parte da pintura está um pouco chapado, né, digamos assim, a gente não tem tanto detalhe de textura. Então por isso eu vou reduzir um pouco também dos tons mais claros, ó. A gente vai abrindo aqui, ó. E aí vocês veem que ele começa, ó, vou até chegar um pouquinho mais próximo aqui para vocês poderem visualizar bem no detalhe mesmo, ó. Ele começa a pegar um pouco do desgaste da pintura. Então, ó, não é só aquilo ali. Ó. E aí eu posso ajustar o quanto que ele vai recebendo ó, de desgaste dessa pintura aqui. Ó. Se eu tirar muito desse lado, aí ó, vai começar também ó, a ficar corroído demais. Aí eu já perco a qualidade da pintura ali. Ó. Então eu tenho que deixar de um jeito que eu consiga preservar ó, algumas características, mas que também ó, ainda assim parte dessa textura, né, digamos assim, ó, e desse grão, ele seja absorvido aqui. Eu tanto posso fazer isso só para o plano inferior, né, em relação ao plano inferior, como eu posso testar também se vale a pena tirar alguma coisa do plano superior. Né? Eu cliquei com a tecla Alt e vou ajustando, tá? Ó, vou puxar aqui, ó, primeiro em relação aos tons mais escuros, ver se vale a pena também deixar um pouco de marcação aqui na pintura, na parte mais escura. E também vou tirar um pouquinho de nada aqui dos mais claros, né? Só para a gente ver o quanto que isso também vai influenciar ou não aqui, tá? Então eu vejo, como eu falei, ó, até um tom aqui, ó, que dê um desgaste, mas que também não seja demais, né, para não, digamos assim, perder a característica da pintura branca, né, que é o que eu quero deixar aí, ó, tá? Então vou até deixar mais um pouco aqui, ó, da pintura, né, e preservar só um pouco da textura ali em cima. Pronto, acho que vou deixar assim, ó, tá? Que tem um pouco do grão ali, ó, mas ainda dá para ver legal aqui. Vou dar OK assim, diminuir um pouco aqui o zoom para vocês verem, ó. Viu? Aqui pega um pouco do desgaste aqui, ó. E como eu falei para vocês, o que é legal, ó, é que eu posso até mover esse texto, que ele vai se adaptando, ó, ao desgaste da pintura. E tá vendo que ele passa pelas janelas, ó? Ele vaza aqui as janelas. Então eu vou deixar mais ou menos ali onde eu tinha deixado, que eu acho que eu gostei daquela possibilidade. Se até aumentar um pouquinho mais, né, como eu falei para vocês, ó, que não tem problema, ele vai se adaptar, ó, pegar aqui pelo canto e aumentar um pouco mais, ó. Pronto, acho que assim tá legal. Então vou deixar assim, já pegou bastante da textura, pegou tudo que eu queria. Para essa parte aqui, ó, tá, da lateral, eu já gostei dessa forma, tá? Eu não precisaria, na verdade, nem de toda essa parte da pintura, eu poderia até remover o resto da parte que não me interessa, digamos assim, porque o que interessa é mais essa parte principal, mas por enquanto eu vou deixar assim, não vai me atrapalhar. Na parte da cauda, como vocês vão ver, aí eu vou precisar recortar um pouco mais,
para poder ficar mais interessante, tá? Então essa aí eu vou deixar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para a parte de cima. Só que o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma camada que tem o texto, que tem tudo aqui separado, e tem uma outra, né, digamos assim, que tem a parte da cauda, certo? Eu vou salvar essa imagem aqui separadamente para que eu possa aplicar ela direto lá no meu, no meu After Effects quando eu voltar. Então, ó, vou primeiro salvar isso aqui. Então, do jeito que tá, né, tá perfeito aqui para mim. Eu vou até tirar essa marcação só para não atrapalhar. Pronto. Eu vou vir aqui, arquivo, vou salvar uma cópia, tá? Então, vou chamar isso aqui de pintura lateral pronta, certo? E aí eu vou deixar ela não como arquivo do Photoshop, mas, por exemplo, como um arquivo PNG, certo? Porque assim eu já tenho um arquivo finalizado, né? Sem a necessidade de trocar mais alguma coisa. É até bom, certo, vocês salvarem depois o projeto original em PSD, porque se você quiser trocar o nome, quiser trocar qualquer coisa, você ainda pode voltar e retornar para o seu projeto. Aqui eu estou fazendo só para facilitar a aplicação lá. Então isso aqui vai ser pintura lateral pronta. Pronto, aqui vai ser a pintura lateral pronta. Vou dar OK aqui, estou salvando na pasta do tracking aqui, ó. OK. Pronto, agora eu vou fazer a da cauda, que é um pouco diferente. Tá? Vou tirar o olhinho aqui dessas aqui. Eu não preciso delas aqui. E para fazer a da cauda, vocês vão ver que é um pouco diferente. Ó. Eu vou começar mais ou menos pela mesma proposta. Eu vou selecionar só essa região aqui do verde. Pronto, selecionei aqui essa região. Aí agora que eu estou com ela selecionada, como eu falei, eu não preciso mais visualizar isso aqui. E eu vou pegar a camada original do vídeo e vou dar um Ctrl J para duplicar. Pronto. Porque, como eu falei para vocês, só o que me interessa é isso aqui, ó, tá? Todo o resto, por enquanto, não me interessa. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou transformar na minha camada de referência. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de mover e vou literalmente esticar, usando a tecla Shift. Eu vou esticar isso aqui até que complete o quadro. Não importa que fique aqui diagonal, que está esticado, não importa, tá, pessoal? Sempre tem que ficar do tamanho do quadro para poder ficar perfeito quando voltar lá o encaixe. Ok, ó, deixei certinho, tem o tamanho do quadro. E aí vocês vão dizer, mas aqui está aparecendo o vídeo de um prédio atrás e tal. Não se preocupem, tá? Uma coisa de cada vez. Fiz assim, confirmo, beleza. Isso aqui vai ser a minha referência, tá? Lembrem, eu preciso de uma referência e preciso duplicar para pintar só a região que eu quero. Então, ó, posso até mudar o nome dele aqui para ref, de referência, por exemplo. E vou duplicar essa camada. Botão direito aqui e vou duplicar a camada. Essa minha camada de cima vai ser justamente a pintura cauda, né? É importante que vocês organizem, coloquem os nomes direitinhos em cada camada, porque senão você vai acabar se perdendo na hora de fazer esse tipo de operação, né? Então, dupliquei aqui essa camada, tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Essa minha referência, como eu falei, vai servir só para ver a cor da letra, essas coisas assim certinho. O que eu vou me focar agora é em pintar isso aqui para desaparecer esse nome, né? Então, como vocês já viram, pego a minha ferramenta de seleção aqui, ó, seleção por pintura. Vou ajustar um pouquinho mais o tamanho dessa ponta. Deixar um pouco maior. E vou pintar, né, como vocês já sabem, toda a parte que eu quero remover, né? Pronto, pintei isso aqui. Vou lá no preenchimento, vou colocar aqui aquela vírgulazinha, que ele já entende que é porque eu quero só substituir, e vou clicar para gerar. Pronto, gostei do resultado. Deixa eu ver os outros se tem alguma diferença. Acho que gostei mais do último, mas estão todos muito bons. Então vou excluir aqui esses outros e vou mandar aperfeiçoar aqui esse que ele gerou. Às vezes, tá, quando o retoque é muito pequeno, essa parte de aperfeiçoar ele nem faz, tá, pessoal? É normal. Bem, ele gerou aqui, ó, como eu falei, esse detalhe aqui já transparente. Vou apagar aqui esse outro, porque o que me interessa é isso, ó, é a parte que ele cobriu. E então eu vou juntar, né, mesclar essa camada que ele pintou, né, com a camada de baixo, ó, que está só assim, ó. Vou juntar ela com essa camada de baixo para ficar aqui com a cauda limpa, tá? Então seleciono as duas, botão direito, mesclar camadas. Pronto. Então, ó, fiquei com a minha referência, que é essa daqui, ó, e com a minha camada limpa, né, o meu clean plate aqui, ó. Só que agora vai acontecer uma coisa interessante. Como aqui tem essa parte aqui com vidro, se eu aplicar isso lá, esse vidro, esse prédio vai acompanhando junto com o avião. Então isso não tem como funcionar.
Então, nesse caso, eu realmente vou precisar apagar todo o resto e deixar só a parte que me interessa, tá? Então, para isso, eu vou usar realmente a borracha aqui, ó. Poderia usar qualquer outra ferramenta, poderia criar uma camada, por exemplo, aliás, uma máscara, mas nesse caso eu vou apagar mesmo, porque eu já tenho a minha camada original embaixo, não tem como perder. Então, eu vou literalmente apagar isso aqui, ó. Tem um processo bem mais rápido aqui de apagar, que seria, por exemplo, deixar essa ponta bem maior, ou então fazer assim, ó. Vou clicar aqui, segura a tecla Shift, clica aqui em cima, que ele faz uma diagonal, ó, já vou liberar esse espaço. Também vou apagar aqui, mas deixar mais curtinho aqui. E vai que eu preciso usar muito dali da cauda. Vou apagar também um pouquinho aqui. Pronto. Vou tirar um pouco daqui também, porque eu não vou usar. Ok. Pronto. Porque o que vai me interessar é só essa parte aqui, tá, pessoal? Que eu vou colocar o texto em cima, né? Aquele oxe. E aí isso aqui precisa ficar transparente mesmo, porque ele vai aplicar só na cauda, né? E assim quando o avião estiver passando na frente lá daquelas outras paisagens, né, do aeroporto, não pode vazar nada, tem que ficar só a parte que está transparente. Então, agora sim eu vou criar aqui um texto, né? Vou clicar aqui, ó. Poderia ser uma imagem, tá? Que vocês poderiam aplicar, né? Precisaria ser um texto, poderia ser um desenho, uma ilustração, uma fotografia, enfim, o que vocês quisessem, tá? Mas aqui eu vou clicar como texto, como a gente já fez antes. Vou colocar aqui o Osh. Pronto, vou deixar ele bem maior, né? Eu poderia colocar ele assim, tá, ó. Mas eu queria colocar ele inclinadinho mesmo ali, tá? Estou usando a própria cauda ali, né, como uma orientação de tamanho. Acho que tá bom desse tamanho, né? A cor, né, tá completamente diferente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou usar a minha referência aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar o olhinho, ó. Tá aqui a referência. E aí eu vou clicar aqui, ó, na cor do texto e vou capturar, né, então a cor de referência aqui da letra, né? Pronto, peguei a cor de referência, ok. Vou voltar a colocar aqui minha pintura, tá assim. E vou fazer aquele mesmo processo, tá, de mesclar, né? Mesclar a imagem, né, aliás, as opções de mesclagem, né, para conseguir pegar um pouco daquela textura, do ruído que tem a original aqui do meu vídeo, tá? Certo? Porque eu não preciso mais da foto inteira, eu vou precisar só disso aqui. Aí eu também vou salvar isso aqui como um arquivo PNG, que já é um arquivo pronto. E aí no final eu salvo meu arquivo Photoshop só para caso eu precisasse depois retornar aqui e fazer alguma alteração, eu ainda tinha o meu projeto, tá? Vamos lá no menu arquivo, vou salvar uma cópia. Então, pintura cauda pronta. Pintura cauda pronta. Muito bem, então agora sim, ó, eu vou salvar, ok, já tenho meus dois arquivos, certo? Como eu disse, eu vou salvar meu arquivo do Photoshop, só caso eu precise depois modificar alguma coisa, eu tenho ele também. Então só vou fechar, perguntar se quer salvar, sim, ok, não preciso mais de Photoshop, vou minimizar ele aqui. E agora vem a parte final, que é só reaplicar aqueles arquivos que eu pintei no lugar desses dois quadrados aqui, ó, certo? Como é que a gente faz isso? Muito simples, certo? A gente vai aqui na janelinha de projeto, tá? E aí eu vou importar aqueles arquivos, ó. Vou clicar aqui duas vezes, vou pegar a pintura da cauda, né, pronta, e também a pintura lateral pronta, ó. Vou importar eles aqui, ó. Pronto. E aí o que é que acontece, ó? Esse aqui, ó, é o meu pré-lateral, ó, certo? Então, ó, eu seleciono, vou também selecionar aqui a pintura lateral pronta, aí eu mantenho pressionado a tecla Alt e arrasto uma para cima da outra aqui, ó. Magicamente já substituiu. Mesma coisa em relação à cauda, tá? Ó, vou selecionar aqui, ó, o pré-cauda, vou selecionar lá agora a pintura da cauda pronta, segura a tecla Alt e arrasto uma para cima da outra, ó. E substituiu lá também. Vamos ver como é que ficou? Tem como dizer que isso aqui não estava pintado originalmente no avião? Não tem.
Ficou, assim, realmente perfeito, porque como eu falei para vocês, eu tive a preocupação de ajustar, então, mantendo o mesmo grão, mantendo a mesma textura, a mesma iluminação, mesmo tudo. Ó. Recortezinho das janelinhas perfeito, recortezinho na cauda também com desgaste natural, né, da paisagem, porque não é um 0 km, né, tem o desgaste natural, que acontece mesmo das intempéries, ó, certo? Então, ó, tá aqui, ó, nossa substituição perfeita do vídeo. Eu vou chegar mais perto para vocês verem que não tem como perceber mesmo nada de errado, tá? Vou ver lá no finalzinho também, ó. Todos os detalhezinhos perfeitos da nosso encaixe. Então eu vou até aproveitar só para finalizar aqui, ó, eu vou exportar o vídeo, né, porque eu não tinha mostrado para vocês ainda como é que vocês exportam um vídeo depois que está com o material finalizado. Então eu vou só concluir exportando aqui o vídeo. Tem duas maneiras da gente exportar aqui, tá? Eu posso vir aqui no meu menu Arquivo, Exportar e exportar ele pela fila do Media Encoder, ou seja, ele vai abrir um outro programa onde você vai escolher se você quer salvar em MP4, em AVI, Movie e assim por diante. Nesse caso, como a gente está trabalhando aqui com um arquivo, que em tese é um arquivo que ainda vai ser montado, então o ideal é você exportar com a maior qualidade possível. Vamos considerar que o teu arquivo ele veio num formato com qualidade máxima de cor e tudo isso. Então o ideal é você exportar então mantendo o máximo dessa qualidade. Para isso, a opção mais adequada, embora vai gerar um arquivo grande, é você vir aqui, ó, no menu de composição e escolher a opção pré-renderização, porque aqui ele vai abrir uma caixinha onde você vai manter essa opção melhores configurações, e na parte do módulo de saída, que aqui ele está marcado para AVI, eu vou clicar. Vou trocar aqui o formato de AVI para QuickTime, certo? Porque aí nesse formato eu vou poder escolher uma opção de máxima qualidade. Então aqui nas opções de formato eu vou sugerir para vocês que escolham a opção de Apple ProRes 444, porque independente da resolução do seu vídeo, isso aqui vai manter a qualidade a mais alta possível. Como normalmente para as cenas de VFX são cenas curtinhas de alguns segundos, então esse formato é perfeito porque mantém a máxima integridade da qualidade do arquivo que você estava produzindo, e é um bom arquivo para você passar depois, por exemplo, por um drive, alguma coisa assim, para o editor montar esse arquivo depois sem problema, certo? Então o editor vai poder montar esse arquivo depois sem problema, sem perder qualquer qualidade. Vou dar OK assim, e agora você pode dizer se você quer exportar com áudio ou não, né? Dependendo do que seja, mas normalmente os arquivos para VFX são sem áudio, então vou deixar a saída de áudio desativada. Também vou dizer que após a renderização não quero que ele importe, então nenhuma ação pós-renderização. Vou dar OK assim, tá? E agora então só falta você clicar aqui para dar um nome para o seu arquivo, chamar aqui então, pronto, então esse vai ser o avião hoje finalizado. Vou clicar aqui para salvar e clicar no botão renderização, vocês vão ver que é rapidinho que ele renderiza. Pronto, já finalizou, você vai na pastinha onde você salvou, né? Seja lá onde for, e aí nesse caso aqui, ó, tem o meu avião Oshi finalizado. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Como vocês viram, dominar o tracking abre muitas portas para criar efeitos mais complexos e realistas. Mas e se sua necessidade não for seguir movimentos, e sim isolar um elemento na cena, ou mesmo uma pessoa que não foi gravada em cromo? É aí que entra a rotoscopia, ou simplesmente roto. E é sobre essa técnica que vamos falar em nossa próxima aula. Obrigado pela companhia e até a próxima!